Muito boa tarde então a todos. Bem-vindos mais uma vez então a mais um Market Outlook da semana. O meu nome é Tiago Cardoso e vamos então ver o que é que poderemos esperar para esta semana em termos de expectativas e até porque vamos ter muitos indicadores a saírem e vamos certamente ver os índices provavelmente a poderem já dar-nos algum sinal daquilo que podem ser os seus movimentos e principalmente aquilo que eu vos tenho falado sobre o facto de terem de ter muito cuidado em relação a esta subida que estamos neste momento a ter. Como é óbvio, começamos então por olhar para o S&P 500. Como é óbvio, aquilo que se destacou esta semana é obviamente o gap em baixa com que abrimos durante este fim de semana. Portanto, estamos a falar de um gap já de alguns pontos. É verdade que o gap, entretanto, foi fechado, mas não deixa de nos dar a ideia de que, muito provavelmente, a aversão pelo risco pode agora finalmente fazer-se sentir. Recordo-vos que começamos o mês de maio com já duas situações que, se calhar, em termos, enfim, não numéricos, vamos assim chamar, são bastante consideráveis. É o caso, número 1, o facto de esta segunda temporada da série da Guerra Fria estar a começar, da Guerra Comercial, desculpem, estar a começar, em que começamos a ver já comentários por parte dos Estados Unidos a culpabilizar a China sobre o Covid, sobre vermos o coronavírus a ter sido criado num laboratório em Wuhan. Ora, isto acaba por ser uma razão para os Estados Unidos poderem fazer aquilo que tanto desejam, que é aplicar as restrições aos produtos chineses. E encontraram aqui uma excelente forma de conseguir ter o apoio, provavelmente, da população americana, norte-americana. Vamos ver qual é que é a resposta da China, mas os Estados Unidos não são neste momento o único país a colocar as culpas na China por causa da questão do coronavírus e por causa do vírus ter sido no fundo o que eles querem dizer é que o vírus foi propositadamente criado e propositadamente lançado em termos de contágio geográfico para os Estados Unidos e para a Europa. Indiretamente, todos sabemos que é isso que acaba por querer ser aqui traduzido. Se é isso que vai, se isso é verdade ou não, bom, depende também do que é que cada um de nós queremos acreditar e se acreditamos em teorias da conspiração ou não. Mas a verdade é que isto vai servir como para encobrir aquilo que os Estados Unidos querem, que é continuar esta guerra comercial e continuar com força para conseguir ir avante com a colocação destas medidas, destas tarifas, destas medidas de travar as trocas comerciais. E, óbvio, que isso coloca sempre pressão ao nível do sentimento de risco. É óbvio que devemos, com isso, muito provavelmente esperar um mercado menos apetecível para ser comprado. E eu recordo-vos que nós, e aliás, se olharmos aqui para o Nasdaq, eu gosto sempre de relembrar que o Nasdaq esteve no final da semana passada nos 9.100 pontos. 9.100 pontos era onde nós estávamos durante o mês de janeiro, um mês onde supostamente não havia coronavírus nenhum, onde supostamente os mercados já se encontravam extremamente sobrecomprados. E, portanto, convém dizer que estamos neste momento com uma economia norte-americana, eu já vou falar sobre isso, uma economia norte-americana que se espera que suba a sua taxa de desemprego para os 16%, com as economias mundiais praticamente todas a trabalharem a 30%, 35% daquilo que realmente deviam estar a fazer, com o petróleo nos valores a que está, com uma procura brutal por ativos de refúgio como nunca antes visto, em termos de dívida, em termos de ouro, em termos de moedas de refúgio. Portanto, estamos numa situação completamente distinta da que estávamos em janeiro. A verdade é que o Nasdaq esteve a negociar nesses mesmos valores. Portanto, alguma coisa aqui tem que estar errado. Outra coisa que eu também vos queria dizer em relação a esta subida dos índices é que, a partir desta semana, eu já o disse no vídeo hoje e na live do Instagram, que a partir desta semana é quando a Fed vai continuar, obviamente, a injetar, vai continuar, obviamente, a comprar ativos, mas a comprar quantidades muito menores do que aquilo que foi o primeiro impacto e a primeira injeção e a primeira compra maciça de ativos
há cerca de um mês atrás. E, portanto, as coisas agora vão se acalmar em termos daquilo que é o impulso que a Fed tem estado a dar aos índices. E depois temos o Warren Buffett a dizer que não está comprador também de ações nestes níveis. E, portanto, aqui a questão é, queremos lutar contra a Fed ou queremos lutar contra o Warren Buffett? Portanto, neste momento o mercado está um bocadinho nesses termos. Vamos seguir o que o Buffett diz ou vamos seguir aquilo que a Fed diz? Então, os investidores, principalmente os investidores de retalho, acabam por estar muito neste trade-off. Enfim, claro que isto não quer dizer nada, ninguém toma as decisões de investimento só por causa disto, naturalmente, mas acaba por ajudar bastante e dar-nos aqui um sinal, um pouco daquilo que é o sentimento que o mercado pode trazer. E depois, há outra razão, e isto também é preciso termos muita atenção, é que nós estamos a entrar no mês de março. E eu aqui não vos vou falar, obviamente, da velha expressão do sell in May and go away. Claro que isto não tem a ver com isso. Embora também pudesse ser uma razão para podermos expectar aqui uma queda dos índices, mas nem vamos por aí. Mas estamos a entrar no mês de março, estamos a entrar num mês onde vamos começar a ter publicações económicas referentes ao mês de abril. Mês que já temos uma amostragem total do impacto que esta quarentena teve na economia. Ora, e se nós formos aqui ao... Tenho que tirar isto. Tenho que tirar isto aqui. Se nós formos aqui ao Forex Factory, aquilo que nós vemos é uma semana de dados muito intensos em termos de publicações importantes, em que vamos ver, hoje por acaso foi um dia calmo, foi um dia de PMIs que continuam todos eles terríveis, portanto PMIs que continuam a mostrar sinais muito preocupantes. Aliás, se vocês forem ver aqui o Manufacturing PMI, notem a queda que teve no mês de abril. Portanto, isto é o tipo de indicadores que nós vamos começar a ter a serem publicados em maio. Claro que cada um tem a sua importância, mas uns mais do que outra, mas é importante, reparem, por exemplo, o alemão. Notem valores como nunca antes visto. É verdade que ele já tem andado bastante baixo, o alemão, durante todo o ano de 2019, mas nós estamos a voltar aos níveis que tivemos da grande recessão. Eu vou colocar também aqui o europeu. Portanto, notem, estamos praticamente aos mesmos valores. Isto não é por causa, obviamente, de um vírus, não é por causa de terem morrido agora 300 mil pessoas pelo mundo fora. Isto, obviamente, que deriva do facto da economia estar parada e de estarmos a experimentar uma situação que nunca antes foi vista, que é um bloqueio total da economia. Portanto, o que o mercado nos estava a dizer a semana passada, o que o Nasdaq nos estava a dizer, é claro que eu aqui estou a ver dados da Alemanha e dados da Europa, mas o que o mercado nos estava a dizer, neste caso o Nasdaq, é que estávamos a negociar aos mesmos níveis que estávamos em janeiro e estava tudo bem. Estávamos aos mesmos valores, estava tudo tranquilo, mas não está tudo tranquilo. A diferença é essa. A diferença é que vamos ver todos estes dados em abril a ser publicados e a serem dados terríveis para não só a economia americana, mas para toda a economia mundial. E eu aqui posso-vos mostrar, por exemplo, Centix Investor Confidence, portanto, um indicador de confiança. Notem nos valores em que está. Portanto, estamos a voltar aos níveis da grande crise e piores ainda do que na altura da crise de dívida de 2012, 2013. E já vamos em 2 meses seguidos nestes valores negativos. Portanto, alguma coisa isto tem que significar, alguma coisa terá de acontecer e eu acredito mais. É mais fácil nós termos um ajuste dos índices para baixo e vermos o mercado a reagir negativamente a estes indicadores do que vermos os indicadores de sentimento consumidor e de PMI a voltarem a valores positivos para se ajustarem esses indicadores aos índices. Não são estes indicadores que se ajustam aos índices. Os índices é que se ajustam àquilo que é a realidade do mercado real, da economia real. Portanto, tenham em atenção a isso. Outros indicadores. Portanto, eu aqui estou-vos a mostrar, estou só a dar um exemplo do que é que saiu hoje na Europa. Por exemplo, aqui, manufatura espanhol, PMI de manufatura espanhol, notem a queda brutal do mês de abril. Portanto, andávamos todos a ver, isto é em relação ao mês de maio, mas tem em relação ao mês de abril, como é óbvio, são dados do mês passado. O mês passado estávamos todos contentes porque esperava-se 43,5, saiu nos 45, isto afinal não está assim tão mal. E a maior parte dos indicadores que vamos ver serem publicados a partir de agora foi essa
Foi essa, no fundo, a interpretação que muita gente fez. Isto esperava-se que fosse pior, não foi assim tão mal, não tiveram foi em consideração que estes dados têm um reflexo com um mês de atraso, ou 2 meses, alguns deles. Aliás, o único indicador que nós temos que é o mais rápido, o mais real em termos daquilo que está a acontecer neste preciso momento, é os pedidos de subsídio de desemprego que saem às quintas-feiras nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, isso acaba por ser o mais importante ao nível da rapidez com que nos dá dados reais do que é que está a acontecer, porque está-nos a dar dados daquela semana, da semana anterior, neste caso, sobre pessoas que realmente perderam o emprego e foram pedir subsídios de desemprego e, portanto, dá-nos um impacto real do que está a acontecer na economia real, no mercado laboral, neste caso não é naquela precisa semana, mas dá-nos com uma semana de atraso que não é nada de grave. Na Suíça, as coisas não são tão drásticas, mas notem como também estamos mais ou menos aos níveis de 2009. Em Itália, 31,1, pior ainda do que na grande crise financeira de 2009. Reparem, em Itália, pior ainda. Na França, esperava-se 31,5, saiu nesses 31,5. Estamos a falar também de valores piores e, portanto, eu acho que estes dados acabam por dizer tudo. Quer dizer, não há muito aqui que nós possamos. Eu, pelo menos da minha parte, é muito difícil dizer-vos sim, senhora, continuem a comprar ações ou comprem índices nestes valores, que está tudo bem. Óbvio que nós vamos fazer novos máximos. É óbvio que daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, vamos estar em máximos históricos, porque os índices é isso que fazem. Batem constantemente máximos históricos. É o normal. É a sua dinâmica. Saem sempre as empresas piores para entrarem melhores e há sempre dinheiro a entrar no mercado que vai fazer com que os índices acabem sempre por subir. Mas, volto a repetir aquilo que tenho dito já há quase já mais de um mês. Cuidado com esta subida. Esta subida é traiçoeira. Esta subida não representa nada daquilo que a economia real nos está a dizer e aquilo que vai acontecer no futuro próximo. E eu, quando digo no futuro próximo, falo, por exemplo, até ao final do ano, porque eu não acredito que estes dados vão do nada fazer a tal recuperação em V e do nada vamos voltar a fazer a vida que fizemos nestes últimos anos todos. Não vai ser assim. Sim, a economia vai reabrir. Sim, vamos voltar à normalidade, mas nada vai ser como anteriormente. Porque não vamos poder andar nos transportes públicos sem máscaras, se calhar, durante um ano. Vamos ter que manter o afastamento social. Vamos ter de deixar de fazer, se calhar, eventos de larga escala com muita gente. E, portanto, existem muitas linhas de receitas que vão ser desfeitas, que vão deixar de existir. Portanto, é óbvio que o mundo se vai transformar, mas até que essa transformação seja a 100%, represente 100% daquilo que estava a ser feito no mundo antes do Covid, vai demorar. E, portanto, nós não vamos ver este indicador 31,5 do nada a voltar outra vez para valores acima dos 50 pontos, que representam a expansão. Não o vamos. Provavelmente vai demorar o mesmo número de meses que o que aconteceu em 2009, ou se calhar até mais. Portanto, isto só para vocês terem uma noção, e porque é importante termos atenção ao que está a acontecer, não é só vermos estas subidas, não é só vermos o Trump a dizer que vai tudo ser brutal outra vez, é preciso termos noção real do que é que está a acontecer. Já agora também olhando aqui para... Nós tivemos factory orders também a serem publicados hoje. Reparem ao nível em que estamos. Mínimos históricos que até acabaram por sair, 10,3% negativo face ao mês anterior. Portanto, isto são dados variáveis do mês anterior, só para vocês terem uma noção de... É dramática a situação em que estamos, naturalmente. Portanto, o mundo vai ser completamente diferente e os índices, acreditem, os índices vão ter que se ajustar a isso. Olhando também para aquilo então que vai acontecer durante esta semana, vamos ter decisão de taxa de juros na Austrália, desta madrugada, não deverá acontecer nada. Aliás, eu a semana passada este webinar foi precisamente dedicado um bocadinho à Austrália e à Nova Zelândia, devido ao facto de serem os países que neste momento têm um maior poder de evitarem uma segunda ou uma terceira onda que possa ainda surgir deste vírus. E portanto eu não creio que vá acontecer aqui nada. Aliás, até creio que o Banco Central Australiano vá referir um pouco quais é que são os planos para voltar a ter um ajuste da sua política monetária, para um ajuste para a normalidade. Vamos ter depois balança comercial do Canadá. Portanto, balança comercial que para já não está a ser muito afetada. Aqui o que nós vamos ver é mais
sobre o petróleo, o que é que o petróleo está a afetar. E, portanto, amanhã às 3 da tarde, ISM Non-Manufacturing PMI, e aqui vai ser interessante percebermos, notem, espera-se 37,7 no pico, no pior mês de sempre, na altura da grande crise financeira, nós fizemos qualquer coisa como 37,5 também. Foi exatamente 37,5 no pior momento deste indicador na altura da grande crise financeira. Espera-se que este mês caia dos 52 para precisamente os 37,5. E reparem, o ISM, Manufacturing PMI, é se calhar o melhor exemplo de como andámos a ser, digamos que, enganados com esta publicidade enganosa que andou a existir com esta subida do S&P 500. Reparem que o mês passado nós estivemos a sair nos 52. Acima dos 50% significa que existe expansão, abaixo significa que não, que existe uma regressão. E quando no mês passado este indicador saiu, toda a gente disse, isto aqui nem sequer está a afetar muito o ISM Manufacturing PMI, neste caso o Non-Manufacturing PMI, nem sequer está a ser muito afetado, portanto isto não é nada assim de grave. E, portanto, fomos todos um bocadinho naquela cantiga desta subida que os índices estavam a ter, e que isto agora era uma recuperação em V, e que podia fazer, portanto, ele não fez o U, fez o V, e agora o V vai parar no novo máximo, e depois pode fazer uma espécie de um W, mas em que o W é tipo do Volkswagen, que é assim perfeito. Esqueçam isso. Porque agora, em abril, é que nós vamos ver dados reais, agora em maio é que nós vamos ver dados reais do que aconteceu em abril e aí sim o impacto real do que esta quarentena está a ter na economia. E este é um indicador muito importante porque é aqui que nós vamos cair na realidade, finalmente, do que aconteceu. E eu acredito que vai ser muito difícil recuperar os níveis do ISM, Non-Manufacturing PMI. E atenção que este indicador, inclusive, pode sair pior do que o esperado. Sair pior do que o esperado, estamos a ver este indicador no ponto pior, pelo menos aqui da história que temos, ou seja, pior ainda que a grande crise financeira. Vai ser muito interessante vermos se isto realmente acontece. Depois, amanhã à noite, vamos ter dados de emprego na Nova Zelândia. Espera-se um aumento de apenas de 4 para 4,4%. Nada de grave, curiosamente. Portanto, a Nova Zelândia, como digo, na Nova Zelândia e a Austrália, acabam por ser os países que vão sair mais fortalecidos disto, muito provavelmente, vamos ver. Depois vamos ver ADP Non-Farm Employment Change. Finalmente vamos ver então aqui um potencial ajuste do ADP, em que se espera que hajam 22 milhões de empregos destruídos. Portanto, este é um indicador que sai à quarta-feira. Temos o ADP e depois temos o NFP na sexta-feira. O NFP espera-se que mostre uma destruição de 21 milhões de postos de trabalho. E notem como, inclusivamente, este vai estragar este gráfico todo. Isto era um gráfico que até era bonito, que eu sempre com emprego a ser criado, ok, aqui houve uma pequena correção. No passado tivemos aqui bastante destruição de emprego. Reparem, estamos a falar aqui de uma destruição de 300 mil, depois mais 500 mil, depois mais 500 mil, depois mais 600, isto milhões, desculpem, 600 mil, depois mais 500 mil, depois mais 500 mil. Portanto, estamos a falar ao todo, se calhar durante este prolongamento de 1 ano e meio, se calhar qualquer coisa, vamos assumir aqui uma média de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos assumir que 8 vezes 5, portanto 40 milhões mais ou menos de empregos destruídos durante um ano, enquanto que nós estamos a falar de metade disso em apenas um mês. Portanto, isto tem que significar, desculpem lá, mas isto tem que significar alguma coisa naquilo que os mercados nos estão neste momento a querer mostrar. E vamos ver se este indicador nem sequer, se calhar este indicador até vai ser pior do que o esperado, porque reparem, na quinta-feira vamos ter Unemployment Claims e espera-se que os Unemployment Claims saiam em mais 3 milhões de pedidos de subsídio de desemprego. É muito pedido de desemprego, é muito. Aliás, já são 40 milhões de pedidos de subsídio de desemprego e apenas 21 milhões de empregos destruídos. Portanto, o NFP provavelmente vai ser pior e provavelmente nos próximos meses vai continuar a ser mau e se calhar em 3 meses vamos ver a economia americana a ter destruído mais postos de trabalho do que um ano e meio inteiro durante a grande crise financeira. E, portanto, mais uma vez, isto tem que representar alguma coisa no mercado, isto tem que representar
uma grande, não digo uma necessidade, não digo que vai acontecer, que eu não vos posso dizer, obviamente, que isto vai acontecer, porque é impossível nós sabermos, mas tem que nos mostrar uma grande probabilidade de uma correção a surgir no S&P e em todos os índices mundiais. Portanto, espera-se mais 3 milhões de pedidos de subsídio de desemprego, espera-se uma taxa de desemprego que vai subir dos 4,4% para os 16%. Notem agora aqui, notem o seguinte. Reparem, nós aqui estamos nos 10%. Durante a grande crise financeira atingimos o máximo, portanto, em 2009, 2010, até aos 10%, e depois, reparem, a recuperação demorou, aquilo que se perdeu num ano e meio, demorou cerca de 8 anos a ser recuperado. Nós estamos a falar de, portanto, o pico máximo foi aqui mais ou menos 10% de taxa de desemprego. Nós estamos a falar de uma vinda que vai até aqui, eu até vou aqui escrever. Portanto, aqui tivemos nos 10 milhões, nos 10%, e aqui vamos aos 16%. Olhem só a subida que vamos ter. Como é que será a recuperação depois disso? Será que vai ser rápida? Será que no mês a seguir vamos ver esse emprego todo a ser criado novamente? Ou será que vai ser uma recuperação lenta dos postos de trabalho? Isto tem que representar alguma coisa naquilo que nós vemos nos mercados financeiros. Vai ter que representar as empresas a perderem valor na bolsa, porque duvido muito que um acionista que olhe para isto, uma pessoa que queira comprar ações, olhe para isto e queira realmente ser acionista de uma empresa, sabendo que toda a figura macroeconómica de futuro vai ser assim desenhada. Portanto, eu teria muito cuidado e volto a dizer, eu não estou comprador da S&P nem de ações da S&P e de ações de qualquer outra bolsa mundial nestes valores, porque tendo em conta tudo isto, temos necessariamente de mostrar uma correção mais agressiva. É impossível conseguirmos ver a Fed constantemente a aumentar o balance sheet, constantemente a injetar capital. Reparem, se estamos a demorar 8 anos aqui, demorámos 8 anos a recuperar aquilo que se perdeu em um ano e meio. Eu duvido muito que tenhamos uma recuperação se calhar de um ano outra vez para voltarmos a uma taxa de desemprego baixa. É muito difícil, com todas as ajudas que a FED faça, que o governo dos Estados Unidos faça, que todos os governos mundiais façam, as coisas não acontecem de um momento para o outro, vai demorar tempo. E quem tem a noção daquilo que é a figura macroeconómica que nós vamos ter aqui desenhada, percebe que não faz sentido estar comprador agora ou estar à procura de compras neste momento em ações, porque não faz sentido, tendo em conta que o S&P 500 vai ter de se ajustar. E quando digo S&P, falo de todos os outros índices, vai ter de se ajustar àquilo que é a realidade do mercado. Portanto, deixo-vos o alerta mais uma vez. Eu sei que tenho dito isto, tenho sido completamente repetitivo nisto, mas esta é uma semana muito importante, tendo em conta o que vai acontecer com os dados de emprego nos Estados Unidos. E agora notem, S&P 500, tendo em conta tudo aquilo que eu vos mostrei, tudo aquilo que pode ser o afetar do mercado laboral, que depois acaba, e aliás, não é só o mercado laboral, que eu mostrei-vos o ISM Non-Manufacturing PMI, que vai sair amanhã. Tudo isso, tendo em conta mercado laboral, produção industrial, produção não industrial, os PMIs todos, posto isso, posto todas as correções agressivas que nós vamos ter nestes indicadores, dizer, face àquilo que aconteceu em abril, será que o mercado agora vai viver de expectativas futuras ou vai assumir a realidade do que aconteceu neste passado recente, no mês anterior, e vai ajustar-se à realidade? Porque eu não vejo, reparem, a Fed está a sair, a Fed está a deixar de comprar ações, que é o maior comprador neste momento, não de ações, mas enfim, de liquidez no mercado. Quando nós virmos o mercado de dívida a voltar a perder toda esta procura que andou a ter, em que a injeção de liquidez veio por via da compra de dívida, e voltarmos a ver, no fundo, o pânico a voltar ao mercado, porque se não há liquidez, vai começar a entrar, quando começamos a entrar numa bola de neve de pânico, vai ter de fazer os índices cair. Vamos ter de ter uma coisa. Eu não digo que reparem que eu sinceramente, a minha opinião pessoal é de que vamos até fazer um novo mínimo no S&P 500 e a minha perspectiva é que vamos estar a negociar abaixo dos 2.000 pontos no S&P 500. É a minha opinião pessoal, aconteça o que acontecer, pode acontecer, pode não acontecer, aconteça o que acontecer,
é essa a convicção que eu tenho tido desde há já muito tempo atrás. Aquilo que me causou grande surpresa foi toda esta subida que nós andámos a ter no S&P 500. Isso é que me estranhou porque reparem, é verdade que o mercado vive de expectativas. Vivendo de expectativas e sabendo que a economia real vai ter todos os problemas que nós estamos neste momento à espera, com que justificação é que nós vemos o mercado acionista a valorizar? Com que razão é que nós vemos pessoas a comprarem ações e a traduzirem no mercado aquilo que é a sua expectativa positiva em torno do futuro da economia? Eu duvido muito. E, portanto, assim que a Fed começar realmente a sair, a largar, a deixar de comprar tanto como andou a comprar no passado, alguém vai ter que o fazer. Eu não estou a ver muita gente a tomar o papel da Fed. E, portanto, eu acho que isso só pode levar a uma situação, é uma correção mais agressiva por parte dos índices. Eu não quero, obviamente, com isto levar-vos agora a shortarem, a fazer all-in em shorts, porque acham que realmente vamos fazer este duplo fundo ou até cair mais, mas eu acho que a haver recuperação em V, na minha opinião, é este o V que devemos desenhar. É um V invertido. E não este V como queriam, como se andou a especular, que isto ia ser uma recuperação em U, ou em V, ou diziam até em L, ou até uma recuperação em Nike, que era assim. Portanto, eu acho que as coisas não podem ser vistas dessa maneira. Eu acho que é importante percebermos a gravidade da situação em que estamos, a gravidade daquilo que vai ser o impacto na economia real por causa desta quarentena. Não é por causa do vírus, é por causa da quarentena. É verdade que a quarentena surgiu por causa do vírus, mas não é o vírus neste momento que deverá ser a razão pelo qual os mercados vão cair. É efetivamente a quarentena, é efetivamente o facto de vermos a economia completamente a parar. Tudo o que vem para trás, depois podemos dizer que mas a culpa da quarentena é o vírus, mas a culpa do vírus é os chineses, mas a culpa dos chineses é não sei o quê. Portanto, depois aí podemos estar a ver de quem é que é a culpa. A verdade é que a culpa principal para isto, a razão principal chama-se quarentena. A razão que fez derivar a quarentena é indiferente. A verdade é que aquilo que nós estamos a ver é o impacto e as consequências negativas de vermos um mundo em que a economia está parada, e isso vai doer bastante naquilo que é o maior caldeirão de emoções do mundo, que se chama S&P 500. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, ou pelo menos essa é a minha maior convicção. Em termos de indicadores, basicamente é isto que vai acontecer. É uma semana muito importante, é uma semana onde se expectamos realmente que os mercados vão cair e vão ter uma correção mais forte, eu creio que tenha que ser esta semana a semana em que vamos realmente confirmar se isto vai acontecer ou não, porque é a semana em que nós vamos ter dados de emprego. Já agora notem qual é que é a taxa de desemprego esperada no Canadá. Na sexta-feira, 20% de taxa de desemprego. Eu não creio que o Canadá tenha algum dia no passado, aliás, o máximo em 2009, reparem, chegou até mais ou menos 8%, se calhar. Já no mês passado mostrou uma subida para os 7,8%, estamos a falar de 20%. Eu não acredito que a economia dos Estados Unidos vá apresentar 16%. Na minha ótica, vai ser muito, muito pior do que isto. E, aliás, eu no passado já vos tenho estado constantemente a dizer para monitorarem, aliás, deixa-me ver aqui, eu até posso ver aqui só um segundo. Ver as taxas de desemprego no mundo. Ok. Até posso ver aqui. Não temos dados aqui recentes. Bem, temos mais ou menos. Portanto, a Áustria já apresentou resultados, 12,8%, nada especial. Bielorrússia, 0,2% de desemprego. Não sei também se isto é real ou não. Mas no mês de abril é que nós vamos ver realmente o impacto e vamos ver se o quão negativo estes dados vão acabar por pesar. É verdade que não temos tido aqui dados... Bem, os dados recentes são face ao passado, porque estes meses, reparem, estes dados em março são referentes muitas vezes a janeiro e outras vezes a fevereiro, portanto, estamos a falar na altura pré-coronavírus, portanto, os únicos dados que podemos assumir que são mais reais é o da Áustria, com 18,8% de desemprego, e a República Checa com 3,4%. Aqui temos só de ter atenção porque muitos países, eu não tenho a certeza
se a Áustria ou a Áustria duvido, com estes valores duvido muito, mas a República Checa pode eventualmente estar ainda a apresentar dados de fevereiro, altura em que não havia ainda esta quarentena, nem tínhamos tido o impacto negativo que o coronavírus veio criar. Portanto, é difícil também aqui dizer-vos se este indicador é real ou não. Ou seja, quando digo real, é óbvio que ele é real, mas pode não fazer ainda referência a um mês onde a quarentena tenha sido implementada. Mas muita atenção aos dados que vão sair durante este mês de maio. Nós aqui ainda só temos 2 meses relativos a abril. E, portanto, aqui vai ser muito importante percebermos este mês e acompanhem, portanto, basta ir em tradingeconomics.com, tem dados do mundo inteiro de tudo e mais alguma coisa de indicadores económicos. Tenham atenção a isso, tenham atenção a estes indicadores, vão acompanhando até por aqui, porque vai ser onde nós vamos ver realmente a economia a ser destruída, é por via do mercado laboral. Bom, de qualquer das formas, olhando aqui para outros ativos, e porque eu hoje quis focar aqui, obviamente, naquilo que vai ser a importância desta semana ao nível dos indicadores, de notar que o Dow Jones, apesar de tudo, acaba por ser o índice americano que mais está a sofrer nesta altura. Ou, aliás, não é o que mais está a sofrer, foi aquele que teve mais dificuldade em ter uma correção em alta, também derivada das suas componentes, porque destas 30 empresas havia muitas empresas, obviamente, que acabaram por sair muito prejudicadas do coronavírus, ao contrário do Nasdaq, tinha muitas empresas tecnológicas que acabaram por valorizar e portanto, óbvio que a amplitude de recuperação do Nasdaq foi em tudo superior à do Dow Jones. Nos índices europeus, óbvio que a situação já não é tão interessante como a do S&P 500, porque nós aqui víamos uma subida em que podíamos todos considerar, por exemplo, se eu olhar aqui para um Fibonacci, ver, já quebrámos aqui os 61.8, já rejeitámos toda uma possível correção, isto agora vamos comprar até cá acima. No índice alemão e nos índices europeus no geral, isto não era o que acontecia, porque estávamos longe ainda de sequer de atingir aqui os 61.8. Óbvio que isto também não quer dizer nada, a análise técnica vale o que vale, mas a verdade é que claramente que estes movimentos de correção nos índices são exatamente isso, correções daquilo que foi o principal ciclo assumido desde o mês de fevereiro, desde o final do mês de fevereiro, que é precisamente a de uma queda mais agressiva. Em relação aos outros ativos, o VIX voltou obviamente a subir nestes últimos dias, portanto o VIX, que é o indicador, o índice de volatilidade do S&P 500, óbvio que subiu e, curiosamente, mesmo nos dias em que nós víamos o S&P ainda lá em cima, porque o S&P 500 é verdade que caiu nestes últimos 2 dias, mas antes estava aqui nos 2.971, estava até acima dos 61.8% de Fibonacci. E, portanto, mesmo com o S&P nesses valores, nós víamos o VIX a não conseguir cair na mesma proporção que o S&P subia. Porquê? Porque os investidores compram o S&P 500, não compram VIX, mas compram opções para se protegerem de uma queda do VIX, que faz com que, agora estou a confundir, o VIX sobe porque é um índice que pondera as opções com maturidade em média de 30 dias no S&P 500, portanto entre 25 a 35 dias, uma média de 30 dias de opções. Opções essas que são compradas pelos investidores para se protegerem de uma eventual queda do S&P 500. Ou seja, eu sou um investidor, acredito que o S&P pode cair, ora eu compro uma opção para, compro uma call precisamente para conseguir proteger-me de uma eventual queda do índice. Ora, isto faz com que a ponderação do cálculo do VIX acabe por subir. Portanto, quanto mais sobe o VIX, mais significa que os investidores estão com medo de uma queda no S&P 500 e por isso compram seguros, compram proteções, opções para uma eventual queda mais agressiva do S&P 500. E, portanto, a verdade é que continuamos a ver o VIX a valores muito, muito altos e que eu acredito que possam continuar a subir assim que o S&P começa a mostrar sinais de uma eventual queda mais agressiva. O que nós vemos, entretanto, a estabilizar é o crudo. Portanto, o WTI no preço spot continua bastante comprado, portanto, continua a conseguir estabilizar o preço. Eu acredito que
que no preço spot vamos ver o WTI a manter-se entre os 10 e os 20 dólares. Eu sei que é uma amplitude muito grande, porque basta cair dos 20 para os 10, que é uma queda de 50%, mas, e subir dos 10 para o 20, que é uma subida de 100%, mas acredito que o preço vai acabar por estabilizar, isto referindo-me obviamente ao preço spot, e portanto creio que daqui nós não vamos ter muitos sinais de uma aversão pelo risco a fazer-se sentir. Em relação ao ouro, estamos a estabilizar também aqui nos 1.700 pontos, dólares. O que eu tenho dito em relação ao ouro, e porque muita gente se focou no ouro neste último mês, e no mês de março, principalmente com toda esta subida que tivemos, eu acredito que o ouro vá subir, mas acredito que tecnicamente, e a análise técnica, volto a dizer, vale o que vale, acredito que seria necessário termos uma correção até à anterior estrutura corretiva que tivemos, que é precisamente esta zona aqui. E, portanto, creio que antes de ele voltar a fazer um novo máximo, teria de aliviar, porque reparem aqui, nós estamos a desenvolver uma clara também fase consolidativa. Portanto, é normal que o preço aqui acabe por perder força, para na anterior zona de consolidação volte a conseguir recuperar e aí tentar atacar novamente os seus máximos relativos. O que também está a valorizar é o dólar index. Com esta subida que os índices tiveram nos últimos dias, acabámos por ver o dólar index curiosamente a desvalorizar, a vir até esta sua zona de suporte. Entretanto, hoje, com a queda com o gap que os índices tiveram, o dólar voltou a valorizar. Vamos ver, muito provavelmente, o dólar a voltar a testar a zona dos 100, 101 pontos, mais ou menos, e a voltarmos a ver ativos como euro-dólar a voltarem a vir para baixo, libra-dólar a voltar a vir para baixo, e dólar-CAD também a poder, eventualmente, aqui ao contrário, a poder voltar a ir para cima. Vamos ver, obviamente, se o dólar consegue traduzir uma força relativa à fraqueza dos índices como ativo de refúgio e fazer-se sentir nestes outros pares cambiais. Bom, não sei se há mais alguém que tem aqui alguma dúvida. Eu creio que hoje acabei já por conseguir dar-vos aqui uma ideia daquilo que eu espero para esta semana. Se tiverem também aqui alguma dúvida, coloquem na janela de questões. Já agora referir que amanhã eu vou acompanhar os dados do PMI de não manufactura durante a live da abertura dos mercados norte-americanos às 2h15. Perguntam-me aqui, AUD-USD, que achas que poderá acontecer, tendo em conta que o dólar está a valorizar, mas o AUD-USD está em alta e às 2 da manhã temos notícias. Com a recuperação da economia e com a saída à rua, não é expectável que o WTI suba? Ok, são questões diferentes, peço desculpa. Portanto, em relação ao AUD, a semana passada falei-vos do AUD e do NZD. Curiosamente, o AUD está forte. Tendo uma postura de médio prazo, eu assumiria que o AUD USD pudesse voltar até à média móvel de 200. Acredito que haja espaço para o fazer. Acredito que dentro daquilo que é a expectativa de valorização das moedas com base na política monetária dos seus bancos centrais, eu acredito que o AUD tanto o AUD como o NZD sejam moedas com espaço para crescerem, mesmo com um dólar forte. Mas o dólar não vai, obviamente, ser constantemente forte. A certa altura há de corrigir e não tem que ser forte frente a todas as moedas, naturalmente. E, portanto, frente à AUD e à NZD, eu creio que a prazo, claro que vamos ter altos e baixos, mas a prazo acabaremos por ver estes pares a serem, na minha opinião, pelo menos, os pares com maior potencial de crescimento nas próximas semanas. Com a recuperação da economia e com a saída à rua, não é expectável que o WTI suba, naturalmente, e é isso que está a traduzir esta última subida, é de uma expectativa, aliás, isso já se nota nos contratos futuros, para, por exemplo, agosto e setembro, em que já vemos uma evolução positiva. E, portanto, sim, naturalmente que com a recuperação da economia, aliás, não é com a recuperação, mas com a não degradação tão agressiva da economia, é provável que possamos ter o WTI não a subir, mas pelo menos a estabilizar. E reparem, isto só vai subir quando realmente tivermos os cortes a serem implementados na produção.
Ok, não havendo então mais dúvidas, vamos ficar por aqui. Espero que tenha sido do vosso agrado. Espero ter-vos aqui ajudado a perceber um bocadinho o que é que vai acontecer durante esta semana. Mais uma vez, muito cuidado com esta subida do S&P 500. Muita atenção aos indicadores que vão sair. Amanhã vamos acompanhá-los na live da abertura dos mercados norte-americanos. Estejam atentos. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação. Bons negócios, boa semana.